Bom dia, meu nome é Jéssica Moreira, e eu fiquei pensando no que falar aqui. Quando eu tinha 17 anos, eu me formei no ensino médio. E isso era um motivo para eu ficar muito feliz, mas eu fiquei triste. Porque assim que eu me formei no ensino médio, infelizmente, eu não passei na universidade. Eu fui até a segunda fase só do vestibular. Então, eu comecei a ficar muito triste, porque eu queria muito estudar. Aí, o meu pai, a minha mãe e a minha avó juntaram esforços e ficaram muito compadecidos com essa minha tristeza, estava ficando quase depressiva, e falaram, vamos fazer alguma coisa para essa menina. É claro que o dinheiro não dava para pagar um curso privado, então eles começaram a pagar um curso de inglês para mim. E todo mês, fazendo das tripas ao coração, eles começaram a pagar um curso. E eram, não sei, R$ 150, alguma coisa desse jeito. E eu, quando entrei no curso, eu conheci alguns professores. E esses professores e professoras, eles haviam ido para alguns outros países estudar inglês. E eu comecei a pensar, a sonhar com isso. A sonhar que eu, Jéssica, lá de Perus, região noroeste de São Paulo, extremo norte, podia também um dia fazer um intercâmbio. E aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu ainda não entrei na faculdade, eu não tenho trabalho, mas eu acho que eu vou fazer o intercâmbio assim que eu terminar a faculdade. Ah, é, filha? Para onde é que você vai? Eu vou para a Austrália. Para a Austrália? Mas não é que o meu pai começou a contar para todo mundo. Ele começou a contar para todo mundo, meu tio, minha tia, meus vizinhos. A filha vai para o estrangeiro. E aí, eu cheguei em casa um dia, minha prima, tô sabendo que você vai para a Austrália, hein? Eu falei, eita, agora o negócio ficou sério, né? Agora eu vou ter que ir mesmo para a Austrália. E eu consegui uma bolsa no curso de jornalismo. E o curso de jornalismo, com certeza, começou a abrir algumas portas para mim, né? Inclusive para conseguir um estágio, para conseguir um trabalho e começar a guardar um dinheirinho. Meu pai falou, olha, você não precisa ajudar aqui em casa, não precisa pagar conta nenhuma, não. Mas eu quero ver você juntando dinheiro. E ai de você se não juntar dinheiro, hein? Mas o jornalismo, além dessas portas e a possibilidade de começar mesmo a sonhar com esse intercâmbio, ele me abriu para a minha história. Ele me abriu para me enxergar enquanto pessoa, enquanto mulher periférica. Antes de entrar no curso de jornalismo, eu nem pensava sobre isso. Para mim, o jeito que a grande mídia falava sobre o meu bairro estava suficiente. Lugar de medo, de violência, precariedade, falta tudo, falta cultura, falta educação. Para mim estava bom. Mas aí eu comecei a pensar a minha identidade, pensar realmente o que era o meu bairro. E nesse processo eu encontrei mais 50 jornalistas pensando as suas periferias, no blog Mural. E foi nesse processo que eu me tornei jornalista comunitária de Perus. E, de repente, eu, que achava que Perus era só esse bairro violento, com precariedade, se tornou um lugar cheio de potência. Perus cheio de movimentos culturais, cheio de movimentos sociais. Ali, então, eu comecei a encontrar a minha identidade, a minha história. Mas os estereótipos eram muitos na televisão. E aí, quando você sabe da sua história, você não aceita mais qualquer coisa. Você fala, que é isso? Que programa de televisão é esse? Que mostra a mulher periférica como fragilizada? Vocês assistem da Atena, a Cidade Alerta? É sempre a mulher fragilizada ou até culpada da sua própria tragédia. E eu não queria mais isso, não. Eu não queria mais isso. Não queria novela mostrando que a gente ou era piriguete ou era barraqueira. Assim como casos de família e todas essas coisas. Eu queria que as pessoas soubessem o que é a minha mãe, o que é a minha avó, o que são as minhas tias, as minhas vizinhas e todas as mulheres na minha comunidade. Porque vocês sabem, todos os direitos que nós temos hoje nas periferias de São Paulo, todos eles foram conquistados pelas mulheres, pela força das mulheres em lutar por creche, por moradia, por cultura, por mais educação. Então, eram essas mulheres que eu via do meu portão para dentro e na minha vizinhança, que eu queria também que tivesse na grande mídia, nas novelas, no comercial. Que a capa de revista não fosse mais o corpo branco da mina de cabelo liso. Eu queria me ver.
Eu queria me ver, e assim como eu, outras 8 amigas também queriam se ver. E foi assim que nós, que fazíamos parte já do blog Mural, criamos a nossa mídia. Então, surgiu o Nós, Mulheres da Periferia. E o Nós, Mulheres da Periferia, surgiu com essa ideia da gente não mais aceitar que nos tratassem de forma estereotipada, de forma inferiorizada. Para vocês terem ideia, o primeiro artigo que nós escrevemos em conjunto chegou para muitas mulheres nas periferias. Elas começaram a ler nos saraus. Elas começaram a divulgar nas suas páginas no Facebook, dizendo, inclusive, que elas que tinham escrito, assinando Maria, 23, de Capão Redondo. Então, a gente falou, existe um vácuo muito grande da grande mídia que, olha só essas meninas, a gente está mostrando que o nosso trabalho tem sim sentido, que faz sentido a gente lançar esse site. E aí foi, em março de 2014, nós lançamos o Nós Mulheres da Periferia. E a nossa linha editorial, ela é uma linha inspiracional, porque a gente quer criar empatia nas nossas iguais, a gente quer mostrar para as meninas das periferias as nossas próprias histórias. Ela também é problematizadora, porque a gente não fica fantasiando na periferia, a gente está muito ligada que ainda tem muito problema para ser resolvido. Mas a gente também é muito reflexiva, a gente não pode tratar igual a grande mídia sempre nos tratou, de qualquer jeito. Então, nós somos reflexivas, problematizadoras e inspiradoras. E é isso que a gente faz, conta histórias e também há espaços para cada mulher da periferia contar essa história no Nós Mulheres da Periferia. Mas a gente também sabe, né, gente, que nem todas as mulheres da periferia estão na internet. Então, elas não estão na hashtag, né? Elas não conhecem ainda a hashtag. Então, a gente tem que também estar nos ambientes offline. E foi exatamente isso que a gente fez. Fomos para 6 bairros das periferias de São Paulo. A gente deu oficinas de comunicação para mais de 100 mulheres periféricas, de 17, pasmem, a 92 anos. Elas mesmas se fotografaram, elas fizeram retratos delas mesmas, e então a gente fez uma exposição de tudo isso que elas falaram, da forma como elas gostariam de ser retratadas. Elas, nós, todas, mulheres da periferia. Então, no fim de 2015, a gente fez uma exposição que ficou na periferia, na Zona Norte, na Cachoeirinha, com todas essas fotos, esses cartazes. E, em 2016, com esse material, a gente produziu um documentário, Nós, Carolinas, com 4 personagens principais que eram mulheres negras das periferias. Isso colocando a gente no centro do debate. Agora, o personagem principal éramos nós mesmas. E aí, e Carolinas, né, porque em referência também a Carolina Maria de Jesus, que assim como nós, mulheres periféricas, negras, também escreveu sua história, lá no comecinho do século XX. A gente sempre continuou trabalhando muito no Nós Mulheres da Periferia. Mesmo a gente tendo esse projeto independente, a gente ainda não consegue viver só dele. Mas a gente teve um reconhecimento, a gente conseguiu 2 prêmios de mídia negra, a Almerinda Farinhas Gama e Antonieta Barrios, que mostrou para a gente que o nosso projeto tem potência. E que há muitas mulheres ainda da periferia querendo contar suas histórias. Então, mas a gente sempre continuou ralando, né? E não sei se vocês lembram, mas eu tinha ainda aquele sonho, né, do intercâmbio. Aquele sonho que eu sonhei com meu pai, aquele sonho que meu pai ficou falando para todo mundo que eu ia para a Austrália. Ao terminar a faculdade, em 2013, eu consegui um trabalho, finalmente, e eu comecei a guardar um dinheiro. Meu pai todo mês perguntava, e aí, quanto é que tem na conta? E aí, vai mesmo, né? E a gente começou a viver esse sonho junto. E em março de 2014, quando a gente lançou o Nós Mulheres da Periferia, eu comprei a minha passagem para o intercâmbio. Mas não foi para a Austrália, foi para a Irlanda, para Dublin. E a gente ficou muito feliz. E eu lembro que na comunidade o pessoal fez até um jornalzinho, eu morrendo de vergonha, um jornalzinho para dizer que uma peruense estava indo para o estrangeiro, como a gente fala lá no meu bairro. E o meu pai muito feliz também com isso, a gente muito feliz.
a gente construindo junto isso. Não era só um sonho meu, era um sonho de todos nós. Mas a vida tem dessas, né? E um mês antes de eu ir para Dublin, o meu pai faleceu. E ele, infelizmente, não me viu indo para a Irlanda. Ele não me viu voando. Mas a minha mãe, a minha avó, elas falaram, esse era um sonho não só seu, você sonhou com todos nós, e agora você tem que ir. Quando eu cheguei lá, não foi fácil, não. Eu não entendia nada de inglês. O inglês de lá é muito difícil, então eu não entendia quase nada daquela língua. E todo dia eu caminhava, eu virei babá, eu fui atrás de uma periferia. Não existia uma periferia geográfica. O que existia era uma periferia simbólica. E nós, mulheres imigrantes, também estamos à margem quando estamos num outro lugar. Nós, mulheres brasileiras, latino-americanas, também éramos ali na Irlanda a periferia daquele lugar. E para que eu conseguisse aprender inglês, realmente, eu estudava firme todos os dias, muito, muito, muito. Inclusive, era um processo de luto meu, né? E esse processo eu curei com o estudo. Eu curei ouvindo rádio todo dia em inglês, mesmo sem entender nada. Eu curei escrevendo um diário sobre tudo o que eu estava sentindo. Então, eu aprendi a sentir saudade do meu pai em inglês. E foi assim que eu aprendi inglês. Eu falava sozinha na rua, colocava o telefone e ia falando inglês sozinha, para que ninguém achasse que eu era doida. Mas eu aprendi assim. E cada vez que eu caminhava assim pela Irlanda, eu falava, eu estou caminhando no meu sonho. Eu estou caminhando num sonho meu, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha família, de toda a minha comunidade. E esse foi um momento muito precioso para mim. Um momento precioso porque, a partir desse imaginário criado pelo meu pai, esse imaginário da Austrália, e dele sair contando para todo mundo, de alguma maneira eu senti firmeza para sonhar. Eu senti firmeza para sonhar, e o que nós realizamos no coletivo Nós Mulheres da Periferia não está distante disso. O que a gente quer é construir novas narrativas. A gente quer construir novos imaginários do que são as mulheres da periferia. A gente não quer apenas sonhar, mas a gente também quer imaginar, realizar e caminhar nos nossos sonhos. A gente quer, então, transformar essas memórias calcificadas do que é a periferia e mostrar toda a nossa potência enquanto mulheres da periferia. Obrigada.